Olá, boa noite. Boa noite, Ângela, que eu vejo que está por aqui. É a minha única companheira aqui até agora. Eu sou o professor César Mangolin, da disciplina de Políticas Públicas. Esse é o nosso segundo e último encontro, né? Dessas aulas ao vivo. E, Ângela, tá tudo bem? Tem alguma dúvida? Aproveitar que você está por aí e vamos tratar aqui. Se quiser, pode falar no microfone também, sem problema. Tem alguma dúvida, alguma dificuldade aí? Tudo tranquilo? Conseguiu fazer as atividades todas? Ah, então tá bom. Tá tudo na paz, então, sem dúvidas. Assim é que é bom, pô, sinal que tá indo bem. Tá preparada para a prova final aí. Bom, ótimo, tudo bem. Tá tranquilo, então tá bom. Bom, se tiver alguma pergunta, pode fazer, viu, Ângela? Pode me interromper e perguntar. Eu, nesses encontros ao vivo, como eu falei da outra vez, né, nessas aulas, depois a gente deixa gravada para o pessoal poder assistir, a gente tenta aprofundar alguns temas, tratar de alguns aspectos ali que não são possíveis de serem tratados nas videoaulas, enfim, né? A gente tem que escolher um tanto de temas e aí a gente pode discutir umas coisas a mais, inclusive discutir a partir das dificuldades que vocês dificuldades, né? Das dificuldades também, das dúvidas, né? Mas de um dado perfil ali das atividades e como é que os estudantes, na média geral, reagem às nossas atividades, né? Eu vou insistir ainda, né? Baseado lá na TD1 e também em alguns comentários que eu vi na TD2, né, que vocês tinham que responder uma questão objetiva e depois precisavam é, comentar cada uma das afirmações, né? Então, baseado ali em alguns comentários e também no geral ali dos fóruns, eu falo dos fóruns porque são vários cursos, né? Cada um aí acessa só o fórum do seu curso, mas como tem vários cursos que fazem essa disciplina, então aparece para mim lá vários fóruns, né? E tem uma característica geral ali que a gente espera já, e é bom da gente poder debater. Eu vou insistir naquela questão ainda da política e o que significa a política ali nas políticas públicas. Isso por quê? Porque existe uma tendência, e não é só quando a gente trata de políticas públicas, existe uma tendência quando a gente trata de uma série de outros temas, por isso que as ciências, no geral, são importantes, as ciências sociais também, é uma dada tendência de a gente tratar destas questões como se elas fossem, assim, da gente viver essas coisas como elas ocorrem na realidade objetiva, porque a gente não tem como fugir delas, mas às vezes da gente tratar desses temas, quando a gente vai pensar sobre eles, a gente tratar isso meio que num nível de abstração, que em alguns casos chega a romantizar a coisa, né? Então, quando a gente fala das políticas públicas, é bastante comum, né, que os estudantes, então, na média geral, os estudantes reagem assim, né? Não, porque política pública significa pensar no bem-estar coletivo e etc, etc. E aí muita gente vai falar assim, né? Não tem nada a ver com a política partidária ou com a política institucional, tem a ver com os interesses da sociedade e etc, etc. Tá. Só que objetivamente as coisas não ocorrem assim, né? Essa é a maneira meio que romantizada, né, que a gente acaba tratando a coisa.
para que a gente possa trabalhar com as políticas públicas, pensar nas políticas públicas e principalmente quem vai trabalhar na gestão de políticas públicas, é necessário que a gente tente compreendê-las o máximo possível dentro da realidade objetiva, quer dizer, o que elas são, portanto, tudo que está em jogo, né, quando nós precisamos tratar disso. Nós já falamos, que nós temos um dado conjunto de regras, nós temos leis que determinam essas coisas, nós temos determinados percentuais, né, do dinheiro público destinados para áreas diversas, nós temos possibilidades de parcerias entre o poder público e a iniciativa privada, e organismos não governamentais, como vocês já estudaram lá no nosso material. Enfim, você tem uma série de coisas que são regulamentadas. Ser regulamentado significa o quê? Significa que essas coisas foram debatidas. Debatidas aonde? Nos espaços onde isso deve acontecer na nossa forma de organização social. Então, você tem lá o poder executivo, o legislativo e o judiciário, e as coisas são debatidas, são aprovadas, se chega num consenso possível, né? Nos três poderes, né? E essas coisas todas são passíveis de mudança. Ora, é entender essa dinâmica e o porquê essas coisas são passíveis de mudança, né? E de que maneira isso pode acontecer, ou entender isso tudo e levar isso em consideração é fundamental para a gente pensar as políticas públicas. Então, isso envolve também a política partidária, e a gente não pode ter um preconceito com relação à política partidária. Claro, dependendo das posições políticas que nós assumimos, e é razoável que a gente saiba assumir essas posições de maneira madura, racional e tranquila, né? Não como se isso fosse a escolha de um time de futebol, né? Mas pensar nas consequências disso, no que exatamente o que exatamente você está defendendo ao assumir a defesa de um partido, de uma organização, de uma pessoa que representa uma dada corrente política, enfim, né? É necessário ter maturidade e responsabilidade com relação a isso. Mas e é bom que a gente participe, né? É bastante importante dessa maneira, né? Como eu falei. Ah, mas, enfim, a política partidária importa. Nós temos lá um dado preconceito até, nós temos aí notícias, né, de gente que se utiliza desses espaços para ter benefícios pessoais, para fazer negócios escusos, etc. e tal. Tá bom, isso acontece. E isso acontece também largamente pela nossa incapacidade de tratar disso de maneira séria. Nós, eu digo, a população, no modo geral, né? Ao não tratarmos isso da maneira responsável e séria que se deve tratar, nós abrimos espaço para que oportunistas se utilizem de maneira equivocada disso tudo. Mas se a gente retirar, né, esta, esta escória oportunista, né, que se aproveita do poder público, do dinheiro público, da posição de autoridade para ter benefícios pessoais, etc., nos resta ainda uma noção que é republicana dos partidos como representantes de determinadas visões de mundo, de determinados projetos de sociedade, projetos de poder. É isso, quando nós vamos tomar uma posição política, é disso que se trata, né? Quer dizer, olha, que tipo de sociedade eu quero? Que tipo de sociedade me parece mais razoável, eticamente? Né? Em que mundo nós queremos viver? Quando nós assumimos uma posição política, nós damos respostas a essas questões. Então, não adianta você fazer um discurso qualquer, enfim, né, cheio de princípios bonitos e abstratos, e se ver ao lado ali de gente que está associada agora aí a, a crime organizado, e, enfim, né, e crimes de todos os tipos, e, enfim, né? E quando eu falo de associado a crimes, etc., evidentemente a gente tem que ter responsabilidade com isso também, né? A gente está falando de coisas que são verificadas, investigadas, julgadas, enfim, né?
e não o que vem à cabeça de cada um, né? Aí as pessoas vêm naquelas teorias da conspiração e ficam nessa maluquice. A Lilian apareceu ali. Seja bem-vinda, Lilian. Portanto, quando a gente fala das políticas públicas, é necessário que a gente pense nessas coisas objetivamente. Há maneiras, dá para a gente dar exemplos disso aqui. É claro que nós temos, né, um processo positivo de evolução das políticas públicas, né, resultado do nosso processo civilizatório. Então, coisas que há um século, há 2 séculos, né, nem passava ali pela cabeça de ninguém de pensar em solução, é o nosso processo civilizatório e a organização dos grupos, etc., a pressão social e essas coisas todas, que vai fazendo com que a gente passe a dar atenção, né, a determinadas necessidades, inclusive passando a tratar como serviços públicos essenciais, né, coisas que antes eram privilégios de determinados grupos. Então, há, de fato, um processo positivo, né, na evolução das políticas públicas. Mas as políticas públicas elas não são resultado de uma escadinha que a gente vai subindo. Nem a história é isso, né? Então, as coisas caminham ali para cima, para baixo, para os lados, enfim, né? Não tem uma linha reta nisso tudo. Nós podemos viver retrocessos civilizacionais, né? Na aula anterior, eu já tentei mencionar isso, né? Mas a gente tem exemplos diversos aí de coisas que nós avançamos até um determinado ponto e de repente isso tudo desaba, né? E, e nós voltamos lá a um estágio que estávamos num tempo bastante anterior. Então, além desse desenvolvimento, que ele sempre corre esses riscos, né, de algum retrocesso, é a questão ética, portanto, os valores que nós construímos, e política, né, assim, de que maneira nós pretendemos colocar em prática esses valores que acabam norteando, né, e a capacidade de organização e de pressão que os grupos têm, enfim, nesse sentido, que acabam norteando as políticas públicas. No fim das contas, a grande questão é essa, né? É que tipo de sociedade nós queremos ter, né? Então, eu comecei falando isso, vou terminar falando isso. A, a, as nossas posições diante do mundo que nós vivemos, tanto do espaço mais próximo, aí no bairro, na cidade, né? Mas no estado, no país, enfim, pensando no mundo, o mundo, que mundo nós queremos ter? E vejam, essa é uma questão que não parece simples de se responder. Ou ela pode parecer simples, mas ela é bastante complicada, porque ela coloca a gente mesmo numas armadilhas. Nós podemos dar exemplos diversos disso. Por exemplo, se nós falamos assim, não, eu quero viver num mundo mais solidário, sem desigualdades sociais, um mundo mais seguro, né, em que as pessoas tenham acesso a uma vida digna, né, a moradia, a alimentação, a saúde, a transporte, a educação, a lazer, né, a cultura, e que as pessoas sejam felizes, né, materialmente, que elas tenham um trabalho, que elas tenham, portanto, né, de onde tirar seu sustento e tenham o suporte social necessário para que a vida seja boa para todo mundo. Legal. Eu imagino que ninguém deve ser contra isso, né? Eu imagino que, apesar de que tem esse tipo de gente rodando por aí, né? Mas eu imagino que não tem ninguém que diga assim, eu quero mais é que as pessoas morram de fome mesmo, né? E que eu acumule bastante dinheiro e que se danem os outros, né? Eles que se explodam. Há quem diga isso. E há quem diga o contrário, mas no fim das contas queira isso. Tudo bem, né? Mas eu imagino que, do modo geral, as pessoas não são tão ruins em termos de valores, né? Mas aí a gente tem que pensar, quando a gente pensa em políticas públicas, né, vamos tentar pegar essa ideia de sociedade, então, de novo, né, que mundo eu quero ter? Em que mundo eu quero viver? Aí vamos pensar nas políticas públicas. Aí tudo bem, a gente fala assim, olha, a previdência social. Aí as pessoas falam, e às vezes sem conhecimento de como isso funciona.
Mas diz assim, eu acho que esse negócio de previdência social devia acabar. A previdência deveria ser privada, então cada um guarda lá um tanto de dinheiro ao longo da vida e depois ele tem do que viver. Vejam, a previdência social é uma política pública e é uma política pública que só pode existir dentro de um Estado democrático, porque ela, como o nome está dizendo, ela é social. Então, todos nós contribuímos com a Previdência, né? Então, todos nós contribuímos com o tanto do nosso trabalho para esse fundo que é a Previdência, aí se ele é bem gerido ou não, etc e tal, e os problemas estão envolvidos ali, né? Há que se estudar isso com mais carinho, mas todos nós contribuímos para quê? Para que todos nós, brasileiras e brasileiros, tenhamos acesso a benefícios da Previdência Social no momento de um acidente, de um afastamento, no momento da morte de algum parente que compõe o núcleo familiar e, portanto, isso dá direito a uma pensão, no momento em que, depois de trabalhar uma vida inteira, você consegue receber ali, né, um tanto de uma renda mensal que te permita continuar a viver, né? Então, quem pôde guardar um tanto de dinheiro ao longo da vida, ótimo, né? Mas todos nós, independente de podermos ou não, de termos ou não essa condição, nós vamos receber algo fruto do nosso trabalho, mas o trabalho coletivo, por isso que ela é social, né? E que garante, portanto, não só para quem tem um salário melhor e consegue guardar dinheiro e qualquer coisa desse tipo, né, mas também para aquelas famílias, e essas, né, compõem a maior parte da população, aquelas que trabalham, né, e acabam usando tudo que recebem para manter a vida ali um mês após o outro, mas permite também a esses, né, a essas outras famílias os benefícios da Previdência. Assim, que mundo eu quero? Se eu quero esse mundo em que as pessoas possam viver com dignidade, etc. e tal, eu defendo a previdência social. Se eu quero um mundo baseado no individualismo, no cada um por si, na ideia de que o mais forte vence, o mais fraco tem que ser destruído, quem pensava isso eram os ideólogos do fascismo, lá do nazifascismo, né? Mas, enfim, tem bastante gente defendendo isso hoje em dia, né? Mas fazendo discurso de nazista, né? Mas aí sim, não, eu defendo a dignidade, enfim, coletiva, a vida social, como aparecem lá nas mensagens de vocês no fórum, ou eu defendo esse individualismo cego e absoluto, né, o egoísmo e tal. Ora, se eu defendo esse tipo de sociedade aqui, porque eu não vi nenhum de vocês escrevendo o contrário lá no fórum, nós temos que defender essa previdência social. E se ela não é eficaz, se ela tem problemas, nós temos que arrumar os caminhos para aprimorá-la. Entendeu o que eu estou dando? Dando só um exemplo da previdência, né? A gente pode dar o exemplo da saúde. Eu acho que esse negócio do SUS aí tem que privatizar o SUS. A iniciativa privada. Cara, por mais problemas que nós possamos encontrar no SUS, esse Sistema Único de Saúde do Brasil é uma referência mundial. Pouquíssimos países têm algo próximo disso. E quem tem convênio médico e etc e tal, e tem um acesso mais rápido, né? De novo, a gente pode aprimorar o SUS e não destruir o SUS, como alguns governos fazem, né? Aí tem esses retrocessos, né? Mas, assim, quem tem acesso ao convênio médico, e se é um bom convênio e tal, e consegue exames e consultas mais rápidas, ótimo. Agora, o SUS é fundamental para que qualquer um de nós tenha acesso a um médico, a um tratamento, a um exame, gratuitamente. Gratuitamente, assim, né? Nós contribuímos para isso com o nosso trabalho. E isso é fundamental. Vejo que nos Estados Unidos, eu não estou falando de um país qualquer, estou falando de um dos países mais ricos do mundo. As pessoas não têm isso. Quando aconteceu a pandemia, pesquisem isso, para vocês verem como é verdade. Quando aconteceu a pandemia, teve gente que, ao dar entrada no pronto-socorro, né, com a doença, pedia para não ser entubado. Por quê? Porque a família não ia poder pagar. E o medo dele era assim: olha, se você me entubar aqui,
eu tô mal, eu vou morrer de qualquer maneira. Ou então, né, mesmo que eu não morra, quanto isso vai custar? Eu vou ter uma dívida para resto da vida. Tem um repórter brasileiro que recentemente estava contando a história dele, que ele teve um problema de uma pedra no rim. Ele passou um dia no hospital estadunidense e recebeu uma conta de US$ 40.000, né? Então, assim, o Sistema Único de Saúde, ele é importante quando a gente fala dessa sociedade aqui, ó, do bem-estar coletivo, não sei o quê, aquela coisa toda que vocês escreveram lá no fórum. A gente tem que lutar para quê? Para aprimorar o SUS, né? Para que ele seja mais eficiente, para que ele ofereça a maior quantidade e agilidade nos serviços, né? E não ser contra o SUS. O transporte, né? Ah, não, é uma política pública. Ah, quer saber? Eu defendo o seguinte: eu tenho meu carro aqui, eu quero que se dane se tem ônibus, se tem trem, se tem metrô, se tem como é que as pessoas se viram e quanto custa. De novo, não, né? De novo, aí nós temos, ó, que sociedade nós queremos? Vejam, quando eu falo isso, esses exemplos que eu estou dando são exemplos assim para mostrar como esse nosso posicionamento político deve ser tomado de maneira responsável e no sentido mais amplo do termo, envolve desde as questões imediatas, as que estão batendo na nossa porta, a segurança pública, né? O que que envolve a segurança pública? Não, para mim, segurança pública é a polícia matar todos os bandidos. Quem for bandido e quem parecer com bandido. Para mim, não importa, né? Desde que eles não cheguem perto de mim. Tem muita gente que pensa isso. E aplaude, né? Às vezes, essas matanças como essa que aconteceu aí no Rio de Janeiro, que é ineficaz, né? Ela não acaba com o crime, ela é só uma matança. E lembre, o Brasil tem leis, né? O Brasil tem leis, né? Você, sob custódia do Estado, você não pode ser executado. A gente não tem execução no Brasil, nem pena de morte. Ah, mas o ladrão mata o policial. Tá bom. Por isso que o nome dele é ladrão, é criminoso, né? É fora da lei, etc e tal. As forças do Estado não podem fazer isso, né? A nossa ação deve ser outra, porque senão nós estamos todos juntos na mesma pecha de criminosos, né? Agora, será que isso aí é a solução? Ou será que essa é uma disposição mais egoísta nossa? Olha, eu quero que fique longe de mim, que se dane, então que mate todo mundo. Olha, que envolve mais segurança pública? Não é só a ação repressiva do Estado, né? Não é só a ação da polícia, as leis, deveria ter leis mais severas para punir, etc. e tal, não tenho dúvida nenhuma disso. Principalmente para crimes cometidos por esses que assaltam os cofres públicos, etc. Mas existem outras coisas que fazem parte da segurança pública, né? Saneamento básico, alimentação, emprego, renda, educação, isso tudo faz parte também, né? E ajuda, vejam, sociedades mais desenvolvidas, né, em que o conjunto da população vive em condições melhores, têm menores índices de criminalidade. Isso não acontece por milagre. Isso acontece por quê? Porque se nós tivermos melhores condições de vida, de fato, nós reduzimos os índices de criminalidade. Isso é objetivo, né? Isso não é ser de esquerda, de direita, de centro, de cima ou de baixo, né? Isso é uma questão objetiva, né? Você analisa comparativamente os países e você vai chegar a essa conclusão. Então, o que que nós tratamos como segurança pública, né? É a ação, eu quero que a polícia mate as pessoas e pronto? Ou nós precisamos casar isso, a ação repressiva do Estado, com uma série de outras medidas que tendem a tornar a vida coletivamente melhor. E por aí vai. Isso serve quando a gente pensa em energia e água, quando a gente pensa em educação, quando a gente pensa em saneamento básico, né, do modo geral, que envolve tratamento, né, de esgoto, etc., que reduz uma quantidade enorme de doenças. Se a gente fizesse isso, a gente melhorava o SUS, porque você ia desempatar ali do SUS uma quantidade enorme de doenças, de gente, né, que acaba chegando ali por conta do contato com água contaminada, né, com esgoto, portanto, e por aí vai. Enfim, as políticas públicas elas envolvem então um papel da política nesse sentido que eu estou falando para vocês fundamental.
Entender isso é importantíssimo para nós, né? E, de novo, as regras, né, os regulamentos, a maneira como se faz, isso tudo vai mudando e a gente tem que ir se ajustando a essas mudanças. Os princípios fundamentais disso são os que devem ser debatidos constantemente e reafirmados. Tá bem? Alguma questão aí, alguma dúvida, alguma pergunta? Porque o Zoom nos derruba depois de 20 e poucos minutos. A gente tem sempre uma. Eu tenho mais cinco dessas hoje, assim. Então a gente vai fazendo de linha de produção. Eu preciso fugir para outra já. Alguém tem alguma dúvida? Quer dizer algo? Tudo bem aí, né? Então tá bom. Qualquer coisa, você. Pô, Diga, diga, Lívia. muito boa explicação. Ah, obrigado, Lívia. Que bom. Que bom que você gostou. Fico feliz. Entrei meio atrasadinha, porque eu corri, eu perdi o e-mail, cacei, aí consegui entrar. E ótimo, obrigado. Dessa vez Nada. eu fiquei feliz que tá você e a Ângela aqui, porque da outra vez não tinha ninguém. Ficou só eu falando sozinho. Sério? É, mas acontece. Misericórdia. Faz parte. Eu sei que muitos não têm, tem os horários, né, diferentes. A gente trabalha à noite, trabalha de dia e tal. Enfim. Eu tô preocupada com esse Nádia aí, né? E tem que Já tá correr no atrás final, né? aí, infelizmente eu fui sorteada. Mas todos têm que fazer mesmo, não tem como. É, né? Final aí precisa. Não, mas vai Ah, dar tudo certo. Dá uma estudada boa aí que a coisa funciona. então tá bom. Obrigada, professor. Boa Gente, no que eu noite. puder Muito ajudar obrigada. vocês, me escrevam lá, tá? Tá Boa joia. noite Obrigada. e obrigado, Lilian, obrigado, Ângela. Tchau, tchau, até a próxima. É.